Olá pessoal, me chamo Roberto Adam, falo de Blumenau, Santa Catarina, no Brasil, para o ODR Cyber Week 2022, com o objetivo de apresentar a plataforma Adam para ODR, ou seja, Resolução Online de Conflitos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite realizado pela coordenação para participar desse evento sensacional. Eu sou especialista no desenvolvimento de tecnologias para negociação, conciliação, mediação e arbitragem, CEO da Adam Tecnologia, uma empresa que fornece para mais de 600 câmaras privadas no Brasil e no exterior. Sou coordenador do Comitê de ODR do CONIMA, o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, e sou vice-presidente da FECEMA, a Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem. Para a apresentação, eu vou tirar o meu rosto. Ok. Esta é a plataforma da Adam e a primeira coisa que tem que ficar muito claro é que ela vai funcionar no site da instituição, com a logomarca da instituição que fez a contratação e as suas regras. Para exemplificar, eu vou abrir um cliente da Adam, a Accordia é uma câmara brasileira, que tem no seu site aqui uma opção para a pessoa, o interessado, fazer um envio, a solicitação, o pedido de resolução de conflito. Ao clicar aqui, essa pessoa é direcionada para a plataforma, mas vejam que ela funciona no accordia.com.br com a logomarca da Accordia e com as regras da Accordia. Eu quero deixar isso bem claro, vou fazer outro exemplo. Aqui, o Centro de Solução de Disputas de Propriedade Intelectual da ABPI, Associação Brasileira para Propriedade Intelectual, tem uma câmara de arbitragem, uma câmara de mediação e uma câmara de resolução de conflitos de nomes de domínio. Então, por exemplo, na câmara de arbitragem, aqui existe um botão de cadastro da arbitragem que é direcionado para a plataforma da Adam. Vejam que funciona, novamente, no domínio da ABPI, com a logomarca dela, e ela é até diferente da anterior. Existem regras diferentes, ok? Deixando isso claro, eu vou fechar essas guias aqui, vou voltar aqui para a plataforma da Adam, e isso aqui é um ambiente de testes e simulações. Nada do que tem aqui é real, então eu posso fazer a apresentação sem problema de mostrar dado de alguém, enfim, ok? Bom, esse é o primeiro recurso que eu apresento na plataforma. Ele é o formulário de pedido, é a porta de entrada para o interessado. Então ele foi até o site da instituição, clicou lá que quer fazer o pedido, ele é direcionado para esse formulário com 3 passos. O primeiro passo são as informações do conflito. O segundo passo são os dados do interessado e o terceiro passo são os dados da parte contrária. Outra coisa que precisa ficar claro é que absolutamente tudo que eu estou selecionando pode ser personalizado na área administrativa. Depois eu faço um exemplo para vocês, ok? Então aqui eu tenho um campo para descrever o conflito, um campo para uma proposta inicial. Esses campos eles podem ser ocultados na área administrativa. Aqui é possível anexar arquivos referente ao conflito, por exemplo, o contrato, o documento das partes, enfim. E aqui existe um campo para a definição do valor do conflito. Se a instituição quiser, ela pode permitir que um interessado calcule quais são as taxas do serviço. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma taxa de registro, uma taxa de administração e os honorários, ok? Isso é personalizado pela instituição. No segundo passo, então, a pessoa, o interessado, vai colocar os dados dele, os dados do advogado, do representante. Se for um advogado, vai colocar seus dados, os dados dos seus clientes, enfim. Feito o preenchimento da parte interessada, vai para o terceiro passo, aonde informa os dados das partes contrárias, ok? Bom, feito o envio, a plataforma
mostra uma página de confirmação para essa pessoa que fez o pedido. Essa página, como todas as outras, também pode ser personalizada e o sistema vai começar a trabalhar. Então ele vai mandar um protocolo para a pessoa que fez a solicitação. Esse protocolo também, todos os e-mails da plataforma também podem ser personalizados, ok? Ele vai mandar uma mensagem de boas-vindas para a pessoa que fez a solicitação, com o usuário e senha, para ele entrar na plataforma, enfim. E vai avisar o pessoal da instituição que houve um novo pedido. A segunda ferramenta da plataforma, o segundo recurso, é a página de acesso, aonde o usuário informa seus dados, usuário e senha, e acessa a plataforma. Aqui, o sistema identifica quem é esse usuário, quais são as suas permissões e principalmente os processos que ele pode ver. De forma bem objetiva, eu, usuário, só posso ver os processos que eu faço parte, ok? Assim, mantendo o sigilo das informações e a segurança. Vamos, uma vez acessando a plataforma, existe um menu aqui de processos, casos, procedimentos, até isso é possível ser personalizado. E aí os processos que eu faço parte são exibidos e diferenciados por cores conforme a fase do processo. Eu posso procurar um processo por código, por situação, pelo nome do participante, por um documento, CPF, enfim, passaporte de uma pessoa, ok? Uma vez acessando o processo, então eu tenho acesso a todas as informações do que se trata esse processo, quem são os participantes, requerentes, requeridos, advogados, representantes, testemunhas, enfim. Também os responsáveis pelo processo dentro da instituição e os especialistas, conciliador, mediador, árbitro. Bom, uma vez que esse pedido chega à instituição, ela tem uma fase, uma etapa de definição de um responsável pelo processo e a etapa de análise desse processo, onde a instituição pode aceitar ou negar. Se ela negar, ela coloca o motivo e a parte que fez a solicitação é avisada que foi negado e assim consegue consultar o motivo. Se ele aceitar, a plataforma muda automaticamente o status do processo e envia para o solicitante, para o requerente, para a pessoa que fez o pedido, um e-mail, um alerta dizendo que o caso foi recebido, foi analisado e foi aceito. Ok? Bom, a próxima etapa normalmente é o convite das partes contrárias. Esse convite pode ser feito basicamente de duas maneiras. Um convite digital, uma notificação digital, um comunicado, enfim, chamem como vocês quiserem, onde eu disparo um comunicado digital com um link para acesso. Isso pode ser enviado por e-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, qualquer canal que eu tenha acesso à pessoa, eu consigo mandar esse link. Ou o método tradicional, onde é feita a impressão do comunicado e disparado por correspondência. Eu vou mostrar os dois casos. Então, na comunicação digital, eu clico aqui em comunicar parte contrária, coloco uma mensagem de convencimento que explique à parte contrária quais são os benefícios de participar da plataforma. Aqui é possível colocar um vídeo com o pessoal da instituição explicando de forma mais didática. Feito o envio, a parte então vai receber, nesse exemplo, um e-mail com a mensagem e o link de resposta. Seja em qual dispositivo ele receber esse comunicado, seja num smartphone, numa Smart TV, num videogame com acesso à internet, ele vai conseguir acessar a plataforma para responder o convite e participar. Isso dá uma dinâmica muito interessante aos procedimentos, pois de qualquer lugar e a qualquer hora os participantes podem entrar na plataforma. Uma vez que ele clica, seja em qual canal for,
Ele vem para a plataforma numa página de cadastro. Na primeira vez ele realiza o cadastro, na segunda ele acessa com seus dados de usuário e senha. Feito o cadastro, informada a senha, ele é direcionado ao procedimento, ao caso, ao processo, aonde ele responde a pergunta se ele quer participar, sim ou não. É possível programar, por exemplo, uma mensagem de consequência legal. Quando ele clicar no não aqui, aparece uma mensagem dizendo para ele quais são as consequências. Aqui é possível também colocar um vídeo para que fique mais didático. Enfim, vai muito da imaginação, da criatividade da instituição. É possível, uma vez clicando no não e respondendo, vamos supor que a pessoa fala com o advogado. O advogado diz: é melhor você participar, ele pode voltar e dizer que sim, sem problema nenhum. Dizendo que sim, clicando no responder, ele tem acesso a todas as funcionalidades do processo. Eu vou explicar cada uma dessas funcionalidades, mas quero adiantar que todas podem ser desligadas e ligadas em cada caso. Então, o pessoal da administração vai escolher quais são os recursos disponíveis para os participantes naquele processo. Ok? Vamos lá, o primeiro recurso é o chat, mensageria online síncrono, ou seja, a pessoa escreveu de um lado, a outra recebeu do outro. Isso aqui funciona igual o WhatsApp, porém dentro do processo. Aqui eu posso receber arquivos. Então, por exemplo, eu pedi aqui o documento da parte contrária, ela no celular tirou uma foto, mandou, e aí clicando aqui eu tenho acesso ao documento enviado. Isso aqui, claro, é um teste, não é um documento válido. E o mais importante, este link só pode ser acessado pelos participantes do processo. Se eu mandar isso para outra pessoa que não esteja no processo, vai dizer que ele não tem autorização para visualização. Novamente, mantendo o sigilo e a segurança das informações. Além do chat, que possibilita a negociação, a conciliação, é possível trocar propostas. Então, parte requerente e requerida, se disponível na plataforma, eles podem trocar propostas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho um exemplo onde a pessoa disse que a Jéssica aqui perguntou se ele aceitava um parcelamento em 5 vezes de R$200. Foi enviado isso para a parte contrária, que não aceitou. Ele fez uma contraproposta dizendo que aceitava, né, no valor total sem juros. Isso foi enviado para a Jéssica negou. Ambos são notificados de todas essas interações. Se a instituição permitir esse tipo de situação, ele pode deixar disponível um botão para a solicitação da participação de um especialista. Então, a qualquer momento, não havendo negociação, eles podem solicitar a entrada de um conciliador, de um mediador ou até mesmo de um árbitro, se for o caso. Ok? Bom, além disso, nós temos a ferramenta, além da possibilidade de receber arquivos, como o exemplo do anexo lá no pedido, o anexo aqui no chat, enfim, outras formas de anexos. Além de receber documentos, eu posso produzir documentos. Então, por exemplo, aquele comunicado formal, impresso, para ser enviado por correspondência, ou mesmo um termo de acordo, um termo de mediação, uma sentença arbitral, enfim, qualquer documento necessário no decorrer do processo, eu posso vir aqui em documentos, novo documento, eu posso pré-cadastrar modelos para facilitar, e aqui, por exemplo, eu vou escolher a notificação do requerido, vou clicar no selecionar, e quando eu criei o modelo, eu posso programar para que o sistema traga os dados do processo para o documento. Então ele trouxe o número do processo, o objeto, a proposta, o valor, e isso aqui é 100% editável. Então pode ser feita qualquer alteração. Os documentos na plataforma podem trabalhar em forma de rascunho, ou seja, necessário fazer uma revisão, um termo de acordo, for colocar todas as cláusulas do acordo, as partes podem, a gente salva em rascunho, as partes podem, enfim, revisar e dizer se há necessidade de uma alteração ou não. Também é possível trabalhar com documentos internos, ou seja, documentos só da instituição, que as partes não têm acesso. Uma vez publicado o documento, ele não pode ser mais alterado pelo seu emissor. Então, se a gente olhar aqui, ó,
no Arquivos, eu tenho uma ata de reunião, que é um rascunho, ela pode ser editada, excluída e visualizada. Eu tenho um registro de mediação, que é um rascunho, mas é interno, as partes não enxergam. E eu tenho a nossa notificação que acabamos de fazer. Se eu clicar no botão visualizar, ele abre o PDF desse documento para impressão, para salvar, para enviar, enfim. Todo documento gerado na plataforma ganha um código de autenticidade que pode ser consultado pelos interessados. Então imagine a situação de que isso foi enviado por correspondência, a parte contrária recebeu, viu que é possível consultar, vai ao site da instituição, lá tem uma opção de consulta, ela informa o código e o sistema diz: este documento é um documento válido, e ele permite inclusive a comparação dos documentos. Ok? Então, além disso, nós temos a parte de assinatura digital. Então, qualquer PDF pode ser assinado digitalmente com um certificado A1 e A3, inclusive com validade legal junto ao órgão responsável no Brasil. Outro recurso que a gente tem é o histórico de andamentos, a linha do tempo do processo. Cada etapa que nós tivemos, que eu expliquei para vocês agora, gera um andamento automático. Então, por exemplo, desde o pedido, inclusive com o anexo do contrato, o aceite da instituição, o convite que foi enviado para a parte contrária, a definição do responsável, a resposta do convite pela parte contrária, o anexo que a parte contrária fez no chat, as propostas e respostas, a solicitação do especialista, a geração de documentos e também é possível criar andamentos manuais. Por exemplo, eu fiz aquele envio de correspondência, pedi a comprovação de entrega, isso me foi devolvido, eu posso digitalizar e criar um andamento que, com esse anexo para as partes terem acesso. Outro exemplo de aplicação desta funcionalidade é na moderação da interação entre os participantes. Vou explicar. Em procedimentos mais complexos, por exemplo, como a arbitragem, onde o chat não faz muito sentido, ou naqueles casos onde as pessoas estão discutindo e eu preciso tirar essa funcionalidade de chat. Então, de que forma eu deixo essas pessoas interagindo, mas sobre a minha supervisão? Eu desligo o chat, desligo a troca de proposta, posso inclusive desligar a solicitação do especialista e ligo a interação via andamento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Aqui eu fiz um andamento que eu solicito o comprovante de pagamento e quando eu salvo isso, ele dispara um aviso para as partes dizendo que existe um novo andamento. Vamos supor que uma dessas partes veio até a plataforma, viu a solicitação e respondeu. Então, aqui, por exemplo, a Jéssica mandou o documento, mas antes que a parte contrária possa ver, é necessário fazer a aprovação. Se o pessoal da instituição negar, vai um aviso para a autora e a outra parte nem fica sabendo. Se ela aceitar, vai um aviso para o autor e um alerta para as partes contrárias que houve um novo andamento. Então essa ferramenta é muito importante nesse tipo de situação. Além disso, nós temos ferramentas aqui para atualização monetária de valores, correção, juros, multa, enfim, cobranças das taxas da instituição, sejam elas a pagar ou a receber, é possível fazer a gestão financeira, uma agenda de prazos e compromissos, por exemplo, aqui eu tenho uma reunião no dia 25, às 10 horas, com todos os participantes, e eu posso programar a plataforma para alertar os participantes desse compromisso. No caso da necessidade de videoconferência, pode ser utilizado qualquer plataforma de videoconferência, como Meetings, Zoom, Hangout. Hangout já não existe mais, é o Meetings, né? Mas enfim, qualquer ferramenta que a instituição tenha e, por exemplo, colocando o link aqui, ou
é possível integrar a plataforma a uma ferramenta de videoconferência para a videoconferência como se fosse própria da instituição. Além disso, nós temos uma ferramenta de anotações para o pessoal interno fazerem as anotações necessárias, enfim, sem que as partes possam visualizar. Além disso, nós temos uma ferramenta muito interessante aqui, que é esse botão processo, onde eu posso marcar se eu quero ocultar alguma informação e clicando no visualizar ele reúne todas as informações do processo em um único PDF. Então estão os dados do caso, quem são as partes, quais são os históricos, o chat, todos os documentos anexados e gerados em um único PDF com numeração de página, enfim. Os advogados gostam muito dessa ferramenta. Bom, além disso, a gente tem aqui a finalização do processo, onde a instituição pode definir motivos, com acordo, sem sentença, enfim, e para ter dados estatísticos, fazer um comentário e uma vez encerrado, os participantes poderão consultar esse processo, mas não poderão mais interagir. Além dessas ferramentas, existem várias outras, ficaria muito extenso o vídeo para mostrar, mas eu vou fazer um exemplo só, que é a parte de personalização. Eu falei para vocês que é possível personalizar as páginas, e deixa eu mostrar que isso é uma coisa muito simples de fazer. Então eu vim na personalização, eu sou um administrador, e eu vim aqui na página do formulário externo, aquela onde se faz o pedido, clico no editar, ele me traz a página e eu venho aqui e digo, por exemplo, o seguinte, não é iniciar caso, solicite, deixa eu só digitar certinho, solicite seu processo. Por exemplo, eu posso fazer isso com absolutamente tudo. Por exemplo, em vez de conte-nos o seu problema, informe o objeto da arbitragem. E daqui a imaginação é o limite. Então, isso é possível fazer não só nessas páginas, mas também nos e-mails, como eu havia dito. Além disso, existem outras ferramentas, como por exemplo a importação e exportação de dados. Eu posso pegar 1000 registros numa planilha e incluir todos de uma vez dentro do sistema. Ele vai criar 1000 processos. Neste exemplo, fica inviável entrar processo por processo para fazer o comunicado digital, por exemplo. Então, para isso, nós temos as ações em massa. Então, eu disparo os 1000 convites de uma vez só. Existe o cadastro de usuários, o cadastro das taxas de serviço da instituição, é possível utilizar cupons de desconto para promoções, é possível criar campos personalizados para qualquer tipo de informação, as regras de cobrança, que são exceções para alguns clientes. Então eu negociei com um cliente, quero fazer um preço diferenciado para ele, é possível. Essa plataforma é integrada com o PagSeguro para o recebimento de valores. Ela dispõe de uma calculadora de taxas, onde a instituição pode utilizar no site links compartilháveis de parceiros. Então eu faço uma parceria com uma empresa e ela quer colocar lá o formulário para que as pessoas utilizem a instituição para fazer uma reclamação, em vez de ir para o judiciário, por exemplo, em vez de ir para o fórum, enfim, juizado especial, PROCON, e aí depende muito da região do mundo que vocês estão. Nesse caso aqui, então, ele coloca no site dele, clicando no link, ele vem direcionado para a plataforma e o parceiro já vem selecionado. O convite por link, que eu falei para vocês, que é possível compartilhar. O código de validação nos documentos, que eu também mostrei, a agenda de compromisso, o controle de horas, então eu consigo saber quanto dos meus operadores, sejam eles responsáveis, especialistas, conciliador, mediador, árbitro, trabalharam no processo, a gestão de títulos, que eu mostrei também, e atualização monetária. Existem vários outros recursos, mas ficaria, novamente, muito extenso o vídeo. Então, antes de encerrar, eu gostaria de passar alguns números para vocês da Adam Tecnologia. Então, por exemplo, o número de plataformas comercializadas por ano. Então, em 2016 foram 14, 2017 48, 2018 70, 2019 75, 2020 71, 2021 37 e 2022 25 plataformas. São mais de 320 plataformas.
Aqui, a quantidade de casos que já foram registrados no sistema, mais de 220 mil casos, com 195 mil participantes, sendo eles 10 mil requerentes e 185 mil requeridos. Já foram transacionados 75 bilhões de reais na plataforma, dos quais 87% foram encerrados numa média de 90 dias. Bom, essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês. Deixo aqui o contato da adamtecnologia.com para sanar qualquer dúvida e até o próximo evento. Obrigado!